Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu. Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com. No Instagram, @Aeroparque Vale Europeu. Pessoal, entre Joinville, Santa Catarina e Jaraguá do Sul, na cidade de Guaramirim, você vai conhecer o Aeroparque Vale Europeu. Um condomínio aeronáutico com pista asfaltada, balizada, com lotes a partir de 380 metros quadrados e acima de 1.500 com pátio privativo. É um lugar muito bacana. Se você quiser se informar melhor, você vai pelo WhatsApp, código de área 47, telefone 98808-1750 ou pelo Instagram, @Aeroparque Vale Europeu. No Porta de Hangar, tomamos café Sete Senhoras, um café com blend especial, direto da fazenda, em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Nosso convidado de hoje é o BBB da aviação, é um spotter famoso aqui, vindo do Rio para São Paulo, diretamente aqui pro Porto de Hangar. Eles são da Aviation TV. Bem-vindo, Alan Miranda. Becari, muito obrigado, pelo convite, em nome de toda a equipe da Aviation TV. É uma honra a gente estar aqui falando com vocês. A honra é minha, meu amigo. E vai ser muito bacana trocar uma ideia, falar sobre a nossa história, sobre o canal, né? Com certeza, vai ser muito legal. Como é que surgiu a ideia do Aviation TV? Então, primeiro, todos nós que fazemos parte da equipe somos spotters, né? E ano passado, durante a pandemia, aquele momento em que poucos aviões estavam voando, os spotters foram impedidos, né, de forma bem cordial, vamos dizer assim, de chegarem nos aeroportos para fotografar. Então nós fizemos uma viagem para Brasília e nessa viagem eu tive a ideia, né, de tentar mostrar para as pessoas como é que funcionaria as operações, enfim. Já que ninguém conseguiria chegar em casa, a gente tentar ver através do YouTube, através da televisão, como é que isso poderia ser realizado. No começo a ideia assim não foi bem aceita, tô sendo sincero para você, o pessoal achou que era meio loucura, mas aí eu decidi fazer um plano de negócios e apresentar para alguns amigos que eu sabia desde o início que iriam topar de imediato, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, quero voltar um pouquinho para trás, cortando. Vamos lá. Mas vocês trabalham em que área? Então, a Aviation TV, nós somos 4 pessoas, né? Tem eu, sou administrador, trabalho no mercado financeiro, o Ives Ferreira, né, que é designer e professor, o Davi Carneiro, que é fotógrafo e piloto. Conheço ele. Então, e o Felipe Breia, né, que é jornalista. Ou seja, ninguém é piloto, ninguém é da aviação, gente. Isso é paixão por aviação. Sim, e sim. por imagem também, né? Sim. Porque o spotter fica lá na beira da pista fotografando. Para ele, a grande alegria do spotter é ficar na beira da pista fotografando. Exato. Um avião novo, um avião comercial, um prefixo diferente, um avião que nunca veio no país, de repente, né? Exatamente isso, né? E o que eu acho que faz mais legal, né, é que nós somos uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim. Só que ninguém tem conhecimento de tecnologia, de informática, de câmera. É uma coisa que a gente realmente começou movido pela paixão, né? Que joia. E eu costumo falar o seguinte, né? Eu tive a ideia, mas sem essas pessoas que hoje estão no projeto, cara, nada disso teria acontecido. Entendi. Então, assim, eu tenho um valor e uma amizade muito grande por todos eles, porque eles compraram esse sonho, né? E hoje nós somos a Aviation TV. Que né? legal. É uma coisa que está em conjunto e que anda totalmente unida, né, entre as pessoas. Então, eu vou ser franco para você, Alan, eu achava que aquelas câmeras que eu via na Aviation TV, eu entrei no seu programa sem querer, tá? Eu achava que fossem câmeras da administração do aeroporto. Quando eu fiquei sabendo que eram de vocês particular, eu achei isso muito interessante. E eu vejo que as câmeras são extremamente boas, né? Tem uma qualidade fantástica, tem um zoom bacana, é operada e tudo mais. Como é que é? Vocês tiveram que investir dinheiro de vocês, do bolso de vocês? Isso, tá? Então, assim, tudo que você vê hoje foi 100% investimento nosso, né? Muita pesquisa, saber o que a gente poderia colocar ali, como seria, tudo por trás para poder mostrar a imagem das operações da melhor forma possível. Que legal. Né? Passar para o pessoal que está em casa a melhor experiência, vamos dizer assim. Poder ver um avião pousando, decolando.
Ainda mais naquele período, como eu falei, né, no começo, que o pessoal não podia sair de casa, né, fica em casa, aquela situação toda. Então, a gente queria fazer uma coisa que fosse bem bacana. Então, as câmeras com bastante zoom, em pontos estratégicos, que pudessem ser administradas de forma remota. Essa parte do ponto é importante você falar para mim. Quando é que vocês colocaram? O aeroporto, obviamente, autorizou essa colocação. Não. Não autorizou? Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, aqui no Brasil não há uma legislação específica, né, para transmissão de imagens de operações à distância. O que nós temos aqui é uma legislação específica para a transmissão de imagens voltadas para operações no pátio ligadas à Polícia Federal. Então, por exemplo, você não consegue chegar e vão filmar hoje a Polícia Federal em ação em determinado momento. Isso você não pode filmar. Não posso filmar a parte de receber as bagagens, enfim, aquela toda manipulação ali, isso também não pode. Eu entendo, é uma questão de segurança. Exato, entendeu? Entendi. Então, assim, mas não tem, ao contrário dos Estados Unidos, né, que você consegue entrar lá na página dos Estados Unidos e ele vai te mostrar cada estado, como é que funciona, se há ou não uma legislação específica. Aqui no Brasil a gente não tinha isso. Eu lembro que no começo nós chegamos até a mandar um e-mail para a Infraero, né, para poder entender um pouquinho, e nós recebemos um e-mail dizendo que não tinha, ponto. Foi a única contribuição que nós tivemos, assim, dos órgãos competentes. E por conta disso nós começamos a estudar um pouco mais. Eu passei 2 meses estudando, né, tudo que foi ligado a isso. Porque a gente também não queria começar um projeto que chegasse amanhã e falasse, cara, ó, isso aí é legal, entendeu? Não adianta nada, né? Não, de forma alguma. E mesmo porque você pode falar o investimento que vocês tiveram ou não? Posso. A gente fez um investimento de mais de 50 mil reais. Mais de 50 mil reais para te oferecer uma imagem muito boa dos aeroportos. A escolha dos aeroportos, como é que vocês fizeram? Qual foi a ideia? Então, isso também foi uma coisa bem bacana. Por quê? Porque, a princípio, a gente queria fazer uma coisa do Rio de Janeiro, né? A ideia era transmitir as imagens do Rio de Janeiro, porque nós temos lá o Santos Dumont, que não é, sem querer ser bairrista, icônico, né? Mas é. Icônico. Assim, a aproximação olha, eu vou falar linda. pra você, minha família toda é piloto, meus amigos, se falar, o lugar mais bonito que você pousa. Santos Dumont, gente, é muito lindo. É um aeroporto que bacana, cara. Muito legal. Aliás, eu tenho que fazer um comentário aqui, um comentário extra, você me desculpe, os cariocas também. Estão judiando muito do Rio de Janeiro, né? Podia melhorar bastante, né? A cidade daquela tão legal que recebe o mundo inteiro. Pois é. A gente tem algumas limitações em termos de serviço, né? A gente estava conversando sobre isso. E a aviação também, né? Hoje é um grande problema no Rio de Janeiro, assim, em termos de aviação, você para ver, poxa, a gente tem um grande aeroporto, né, que é o Galeão, que também eu considero icônico, e de uma forma ou de outra a gente está com um movimento muito baixo, né? O próprio Santos Dumont, que vai em breve passar por uma licitação, né? Sabe que vai mudar agora, vai sair da Infraero, vai passar para a iniciativa privada, e a gente tem muita expectativa em cima dessa licitação, justamente pela possibilidade, né, de novos voos, aumento do fluxo de operações, coisas que a gente sabe que ao longo do tempo não aconteceu e que veio a prejudicar, né, não só a imagem do Rio de Janeiro como um ponto turístico, mas principalmente como um destino. Então a gente tem essa expectativa em cima disso. Agora, como é que foi a parte de instalação das câmeras? Como é que vocês chegaram... não foi no aeroporto, mas eu acho que ninguém pode te proibir de filmar o aeroporto do lado de fora do aeroporto. Não pode, exato. Não pode. Existe um limite de distância? Como é que vocês chegaram nas empresas, nos prédios, ou nas casas, não sei onde vocês instalaram, a gente vai saber agora, para falar assim, ó, quero instalar minha câmera aí. Como é que foi essa história? Deve ter sido engraçado, no mínimo. Não, foi bem engraçado, tá? Mas assim, primeiro... só complementando, a gente pegou esses dois aeroportos do Rio de Janeiro, né, Santos Dumont e Galeão, e depois nós vimos a oportunidade de colocarmos uma câmera em Congonhas, né? Não tinha câmera em Congonhas na época. Congonhas. E Congonhas era um aeroporto também que icônico também, né? Vamos exatamente, falar. Entendeu? Então, assim, quando nós vimos a oportunidade, falei, cara, vamos fazer, e todo mundo, não, vamos fazer sim, e fizemos, né? Para chegar nos pontos de instalação é que foi uma coisa um pouco mais elaborada. Por quê? Porque são pontos comerciais, né? Nós não tínhamos conhecimento, vamos dizer assim, não era um escritório de um amigo, não era a casa de alguém, são lugares comerciais, e a gente contou bastante com o quê? Com vou dizer assim, a confiança das pessoas no que era o projeto, né? A primeira câmera que nós conseguimos fechar foi a do Galeão, tá? Então nós fomos numa empresa no Galeão, né, do outro lado da linha vermelha, mostramos o projeto.
e a pessoa, pô, de cara comprou o projeto, achou bastante bacana. Que legal. Se eu puder até falar aqui o nome... Pode. Foi uma pessoa da Transiran, tá? Que foi o seu Donizete da Transiran, foi a primeira pessoa que acreditou na Vision TV. Então ele falou, olha, vocês podem colocar aqui a câmera, não tem problema nenhum e tal. É legal, eu agradeço, sem conhecer o senhor... Donizete, desculpa. Senhor Donizete, porque é um incentivo que você dá para jovens que não vê besteira na televisão. Você tem que ir isso aí e falar pro cara, olha, assiste esse negócio do canal, participa com a gente, porque, gente, é o seguinte... Você tá o tempo todo conversando com pessoas que amam a aviação, que não tem porcaria na cabeça para falar. Só vão falar de aviação, vão trocar conversa legal sobre fotografia. Isso que é interessante, né? Não, com certeza. Hoje em dia na internet você acha muita porcaria, né? Bastante, entendeu? Bastante. Inclusive relacionada a alguns assuntos que, sabe, só destroem a pessoa. Claro. A gente tá vendo aí como é que funciona hoje em dia, né? Então, assim, uma missão que nós temos com o nosso canal, além de transmitir para as pessoas as operações que nós temos no dia a dia nos aeroportos, é justamente criar algum tipo de conteúdo que venha agregar, não só aquelas pessoas, mas também o pessoal que realmente está buscando algo melhor na internet, né? Não está simplesmente querendo ver nada contra, acho que vai de cada um, mas quem está preocupado em ficar vendo a vida dos outros ou querendo, entendeu? Isso não é nossa... Só ver a vida dos aviões, né? Pois é, a gente é paparazzi de avião, entendeu? A nossa situação é essa. É muito legal. A manutenção dessas câmeras, como é que vocês fazem? Semanal, mensal? Como é que é? É mensal. E a transmissão é com cartão, é Wi-Fi? Como é que funciona isso? Então, todo ponto... primeiro assim, a manutenção ela é feita de forma mensal, tá? E aí fica a cargo do Felipe Breia, que é nosso jornalista, e a pessoa que cuida da parte de manutenção, né? É bem interessante deixar isso claro. Cada um dentro da Aviation TV tem uma função, né? Sendo que não é limitante. Então, por exemplo, precisa fazer uma manutenção. Ontem mesmo, por exemplo, estava toda a equipe atenta, né, enquanto o Felipe Breia e o Ives estavam consertando a câmera do Galeão. Então isso acontece. Mas aí interrompe a programação, não? Não, se for uma manutenção programada, não. Tá? Mas se for uma emergencial, aí infelizmente a gente tem que chegar ali para poder fazer, até para poder evitar algum problema. Mas aí as operações das câmeras, né? A gente faz as operações, o Davi Carneiro, que é a pessoa responsável por toda essa parte de operação. Né? Excelente fotógrafo, diga-se de passagem. Sim. Quero mandar um abraço para você e para toda a equipe que não conseguiu vir, infelizmente. Pra cá, né? Infelizmente. Mas o Davi, ele é sensacional, ele fica lá tomando conta das operações, é o cara que faz o tour da tarde, né? Que a gente tem um tour na parte da tarde. Conta um pouco desse tour. O tour era o seguinte, é um momento que a câmera do Santos Dumont, ela não tem operações para pegar, né? É um momento em branco, assim, do aeroporto. E aí o Davi teve a grande sacada de começar a pegar a câmera e passar. Então a gente passa ali na Ilha Fiscal, Pão de Açúcar, Morro da Urca, Cristo Redentor, e aí é legal. E aí, sabe, tem uma dobradinha com um inscrito do nosso canal, né? Seu Luiz, deixar aqui um grande abraço para ele também. O seu Luiz, quem que é o seu Luiz? O seu Luiz é um inscrito do canal, né? Um membro do canal. Inscrito do exatamente. Canal, que legal. Pessoa daqui de São Paulo, né? É um carioca que veio para São Paulo, né? Assim como vários outros, né? E ele, à medida que a câmera vai passando, ele vai falando um pouco sobre cada um dos pontos. Então fica uma jogadinha bem bacana e o pessoal curte bastante. Narração ao vivo. Exatamente. Olha, isso aqui é a Ilha Fiscal construída e tal, não sei o que. Com a voz dele no fundo. Não, é escrito. Ele coloca no chat, né? E as pessoas que estão ali presentes conseguem ver isso, né? Poxa, que belo trabalho, hein? Então, assim, é bem bacana. A gente agradece muito a ele e a todos os outros inscritos e membros do canal, porque a gente... Nós somos um canal que temos 6 meses apenas, né? Vamos completar 6 meses agora. Começamos no dia 1º de abril e não é mentira. Não é mentira. E já estamos com 25 mil, quase 26 mil inscritos. Que legal, hein? Muito bacana. Então, isso mostra o quanto as pessoas abraçaram esse projeto, né? E de uma forma ou de outra gratifica a gente, né, que tá aí, poxa, botando dinheiro do bolso, a realidade é essa, para poder fazer com que as coisas funcionem, né? Olha aí, pessoal, as companhias podem apoiar o canal. Por favor, se puder, deixar o contato aqui. É muito legal esse tipo de trabalho, é um trabalho muito interessante. Então, para o pessoal entender como é que funciona essas câmeras. No Rio, por exemplo, a pista lá tem, sei lá, quase 2.000 metros, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, coisa e tal. Como é que o quanto você, da sua câmera, consegue enxergar, por exemplo, o avião? Então, a gente consegue pegar dentro da cabine, se for o caso,
né? A gente evita porque é um momento ali de privacidade, né? Da equipe, então, dos tripulantes. Então a gente não... Mas se a gente quiser, a gente consegue pegar, sabe? Assim, o rosto do tripulante. Dá para ser reconhecido? Dá. É mesmo? Dá. A gente, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Flá TV, né? Que é a TV do Flamengo, né? E aí quando o time vai decolar, né? Do Santos Dumont, por exemplo, a gente pega ali, já sabe o horário e mostra os jogadores, você consegue ver todo mundo. E coisa e tal. Você vê o pessoal embarcando, você consegue identificar quem é quem, bem próximo. Então, assim, é um zoom bem potente, né? A prova disso é o próprio tour que a gente faz, né? Em Congonhas, a gente pega a aproximação, poxa, ele passou ali Pinheiros, a gente já consegue pegar a aproximação da aeronave. Né? Galeão também, então assim, e olha que o Galeão é uma câmera um pouco mais distante, né? Então a gente já consegue pegar bem, consegue pegar a aeronave, 100% dentro da tela, né? Com detalhe, às vezes matrícula a gente pega de todo mundo, diferente do aeroporto. Que legal. Então assim, a câmera ajuda bastante nesse sentido. Alan, eu vi uma cena que um tucano foi cutucar a câmera na estrada. É muito legal essa cena, que ele foi lá, ficou curioso e coisa e tal. Acontece com você? Já aconteceu? Acontece, mas não com tucano. Acontece com urubu. Urubu. Né? Urubu gosta da câmera. Gosta. Já teve um que tentou roubar a câmera, teve um outro que deu uma pancada na câmera. E é legal, porque assim, o pessoal tá vendo, de repente, bum, vem um urubu. Nossa Dá senhora. uma pancada, o pessoal não entende nada. O que houve com a câmera? Aí volta, né? Aí tá lá um urubu. E a câmera tem uma proteção pra isso? Tem, ela é bem assim, naturalmente ela já é protegida para impacto, então não é uma câmera um pouco mais elaborada. Não é qualquer câmera, né? Não vai aguentar tempo, chuva, coisa e tal. Agora vamos que eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber, quer ouvir. Pouso, decolagem, situações engraçadas, situações de medo, porque pode acontecer. Sim. Captaram bastante tipo de coisa? Bastante. Tá? Muitas a gente não divulga, porque não é interesse nosso também ficar criando conteúdo, ou explorar algum tipo de incidente, né? É totalmente ao vivo? Totalmente ao vivo. Tá? Como é que vocês eliminam coisas que... Não, então, na verdade o que acontece se a pessoa estiver vendo no momento ali, ela vai ver e paciência, né? Mas então fica gravado depois. Só que depois, exatamente, a gente tem acesso ao que foi gravado. Agora, entendi. A gente tem um procedimento também, isso é importante deixar claro, para casos de eventuais, a gente espera que nunca aconteça, mas acidente, por exemplo, a gente tem todo um procedimento já definido, de forma que as pessoas não tenham acesso às imagens. Entendi. Então, a gente transmite as imagens em tempo real, né? Mas quando termina a produção, a gravação, vamos dizer assim, a transmissão, a gente recolhe as imagens e aí a gente vê o que realmente vai seguir ou não pro dia seguinte. Desculpa, volta a minha pergunta, por favor. Eu acho que o público do Porto de Hangar tá querendo saber como é que funciona. Não, então, a gente já viu muita coisa já, né? Tirando os urubus, né? Que tentam roubar a câmera, teve um até, inclusive, teve uma situação engraçada uma vez, né? O Flamengo fechou um contrato com um jogador. E esse jogador estava sendo especulado que ele ia chegar de jatinho no Santos Dumont. Então a audiência da live que estava em 80 pessoas subiu para mais de 400, né? E o cara não chegou. O cara foi embora. Mas o pessoal ficou até de noite esperando o cara chegar e qualquer coisa que a gente fazia na câmera achavam que era aquilo ali. E aí foi quando apareceu o Urubu e chamaram o Urubu de Davi Luiz, que era o jogador que estava chegando. Mas a gente já pegou já balão chegando descendo ali na cabeceira 02. O que é importante também para o aeroporto, né? Vocês podem ajudar isso aí. Né? Sim, entendeu? Já pegamos série de arremetidas, né? O avião veio e não conseguiu descer 3 vezes. E aí arremeteu a primeira, arremeteu a segunda, arremeteu a terceira. Aí o comando falou, olha, o pessoal da torre falou, olha, a próxima o senhor vai descer, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas engraçadas também. A gente tem um inscrito, né, que ele trabalha no aeroporto, e é muito engraçado, porque às vezes a gente tá ali pegando as imagens, né, e tem ele ou tem outros inscritos do canal que descem no aeroporto e ficam dando tchau. Então a gente tem aí uma coletânea de tchau, a gente tem uma coletânea de tchauz aí, tchau da pista do Santos Dumont, tchau de Congonhas. A gente só não tem tchau lá do Galeão, porque o Galeão a gente pega a pista em cima, então não tem como o comandante abrir a janelinha, mas se fizer também vai ser bem-vindo, se avisar pra gente, a gente pega. Muito legal, os pilotos fazem isso. Fazem direto, entendeu? O pessoal, tem muitos pilotos, muitos comandantes que são amigos do nosso canal, o comandante Daniel, por exemplo, é um exemplo, a Tati piloto, deixar
Um beijo pra ela, né? Que muito gente boa, né? Gente finíssima, sabe? Tá sempre ali dando apoio pro canal. Eu sempre assisto o programa dela. Ela acha que não, mas eu assisto. Aí, tá vendo? Então, e tem muitos que entram em contato com a gente, falam, olha, eu vou pousar em tal lugar, poxa, eu tô chegando no Rio aí amanhã e tal, tem como filmar lá meu pouso? Tem. A gente filma e no final a gente sempre tem uma surpresa, aí já é um tchauzinho, né? E a gente, pô, e o pessoal é legal, curte, né? Um pouco de vaidade é bom pra caramba. Não, e o pessoal curte, cara. O comandante Daniel, gente, é um amigo meu, eu não vou falar o sobrenome dele, mas enfim, ele é um spotter também, ele fotografa, é um cara muito bacana, eu conheço ele quando ele era bem molecão assim. Sério? Sério, eu via ele lá, todo bonitão, com a câmera, coisa e tal, em Pirassununga, foi assim que eu conheci. Que maneiro. O grande Daniel, que é um gente boa. Não, gente finíssima. Demais, gente né? Finíssima, gente finíssima. Isso na aviação tem muito essa camaradagem, né? Poucos que são chatinhos, né? É por isso que eu falo, Beccari, não dá pra você rotular todo mundo, entendeu? Por conta de um, cara. A aviação trouxe grandes amigos. Putz. Não tem condição. Aqui já veio um cara que eu adoro ele, que é o comandante Crescente, que faz cartoon, por exemplo. Sim, é um cara fantástico, meu amigo, virou assim, irmão de verdade. Que bacana. Enfim, gente, o comandante Ivan Nunes Siqueira, o Chumbo, que foi piloto da Fumaça, que é uma figura, tem histórias legais dele para você ouvir aqui no programa. Enfim, tem o Rui Fleming, piloto da Esquadrilha da Fumaça também. Eu tenho essa coisa com a Fumaça, que eu fotografei muito tempo com eles e tenho orgulho de dizer que sou membro honorário da esquadrilha. Pô, que fantástico. Pô, que legal, cara. Muito agora, bom. Me conta uma situação bem engraçada, assim, bem inusitada, que vocês passaram com o avião ou uma situação de emergência. Então, uma bem engraçada que aconteceu com a gente foi, assim, uma vez uma aeronave estava chegando, estava se aproximando, né? E hoje a gente acha engraçado pra caraca, mas na época a gente ficou arrasado, né? E era uma aeronave que não vinha há muito tempo aqui pro Brasil, né? Que era o Antonov 124. Ia fazer um pouso no Galeão, e a gente tava, sabe, ansioso. Foram 2 dias que a equipe toda, sabe, preocupada, como é que vai fazer para poder pegar preparada. E tal. E a live tava com 8 pessoas, e de 8 foi para 300 e não sei quantas pessoas, todo mundo vendo, e vem a aeronave. E a gente aproximando a aeronave, pegando aquilo ali tudo bonitinho. E todo mundo feliz da vida, vendo a aeronave tá bonita, com zoom, com tudo. De repente deu um problema na internet. Foi dado um zoom, assim, que deu pra ver o que tava escrito no lado da aeronave, com aqueles detalhes todos ali. De repente a câmera começou a girar e não parou de girar. Ficou doidona e a gente não conseguia controlar, todo mundo desesperado. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí na hora ficou todo mundo desesperado, mas tinha um pessoal que achou engraçado, né? Pra gente ali foi o fim do mundo, né, cara? Porque você fica 2 dias esperando pra poder pegar a aeronave, a câmera começa a girar, e aí, quando terminou aquilo ali, o comentário, não só na nossa live, mas nas outras lives que transmitem, né, as operações, era só a câmera maluca do Galeão. Que legal. Entendeu? Foi bom até. Foi bacana, né? Mas naquela época ali a gente ficou, mas o pessoal não vai gostar, o pessoal vai deixar de gostar. E hoje a gente para analisar, ver, claro, a gente tirou aquilo ali, assim como na aviação, a gente pega tudo isso para tirar como lição e fazer um aprimoramento. Então, com certeza. Nessa situação hoje, a gente começa a olhar assim e começa a rir, porque a gente fala, cara, olha a câmera loucona, entendeu? Bicho. E o pessoal ficou assim, no momento teve algumas pessoas, claro, que reclamaram, outras ficaram rindo, virou a piada da semana, né? E hoje, toda vez que a gente tem uma reunião, né? Porque a gente tem as nossas reuniões, a gente sempre lembra desse episódio e enfim, fica rindo bastante. Agora eu tenho que te fazer uma pergunta. O que você espera? Porque é um investimento muito novo, né? É muito investimento, não é brincadeira, é um preço de um carro bom. Sim. E eu acho que vai ter mais investimentos, né? O que você espera para o futuro do canal e quantos aeroportos mais vocês pretendem colocar? Então, Beccari, o que a gente espera, na verdade, né, sem nenhum tipo de forma lúdica, mas sendo bem transparente, é ampliar, né, a quantidade de câmeras para onde for possível. Óbvio que tem alguns lugares que não tem condição da gente colocar uma câmera, né, porque além da câmera tem a questão da internet, né, tem toda uma questão de infraestrutura, tem a questão de... Se não tiver internet boa, esquece. Não tem. Não tem. E isso dificulta bastante. Nós já tivemos proposta para ir para alguns aeroportos do Brasil e a gente não tinha condições, quando fazia o plano lá, de chegar e falar, cara, eu não tenho internet aqui. Né? Isso realmente era uma coisa complicada. Não, total. Total. Né? Então, assim, o que a gente espera é ampliar o canal mostrando mais câmeras para as pessoas, gerar conteúdo também em cima dessas câmeras, porque a gente acha hoje em dia que, poxa, que a gente tem muito conteúdo, né? Mas a gente quer levar algo melhor.
tá? Então a gente tá sempre ali buscando a melhor imagem, uma aproximação, de repente com uma movimentação mais suave, e enfim, vídeos, né, reviews, coisas que a gente tá produzindo aí pro pessoal muito em breve. E a gente quer fazer isso, a gente quer levar o melhor possível para esse público que todo dia tá ali com a gente. Curtindo o canal Aviation exato, TV. Exatamente. Aviation TV. TV. Muita gente que não conhecia, né? E principalmente, a gente recebe muito feedback de gente que nem era ligada à aviação. Essa situação que eu falei pra você, por exemplo, do tal jogador lá do Flamengo que chegou lá, o cara falava, cara, eu não acredito, sexta-feira, 8 horas da noite, eu tô preso num canal de avião subindo e descendo, mas eu tô achando isso muito legal, vou começar a ficar vendo aqui. Que legal. E vai, entendeu? E a gente quer isso, cara. A gente quer levar mais imagem pro pessoal. A gente tá investindo em fonia agora, ver se a fonia fica melhor. É uma pergunta que eu tinha falado. Vocês transmitem a fonia também, né? Sim. Que legal. E a gente tá investindo agora na fonia dos 3 aeroportos. Então, a gente quer um negócio ainda um pouco, assim, um pouco melhor, sabe? Qualidade maior. Tá, assim. Enfim, a gente tá tentando fazer o nosso melhor cada vez mais pro canal ficar... Joião. Então me diz, passa aí, pessoal, o seu contato para o pessoal que quiser fazer um contato comercial com vocês. Legal. Eu vou deixar o meu e-mail, tá? Meu e-mail é alan.miranda, tá? Alan com 2 limas e novembro no final, .miranda, @aviationtv.org. Né, deixar importante que o pessoal manda às vezes com .com, mas é .org. Né? Legal. Exato. Alan, obrigado pela sua visita aqui no Porta Eu que agradeço, BK. Obrigado mesmo. Espero que a gente ajude vocês aí, crescer o Aviation TV. Vamos sim. E agora a gente vai esperar você também numa live lá no nosso canal, tá? Vamos nessa, legal. Vamos marcar. Um abraço a todos, valeu, abração.